Então, vamos lá. Eu vou... meu Deus, cadê meu negócio aqui? Tchu, tchu. Às vezes é difícil de achar a janela que eu quero compartilhar aqui. Ah, garoto, você está aqui embaixo, escondido, né? Hoje que eu aprendi que sempre tem mais janela lá embaixo para compartilhar, porque eu tenho muita janela. Vocês estão vendo aqui o meu navegador, né? Claro que eu entrei aqui na Biodados, né? E nessa pinguinha aqui, ó. E hoje nós estamos na aula 4. Aula 4. Essa aula aqui é um tutorial de banco de dados que eu sugiro para vocês sempre voltarem aqui na vida um dia que esse orientador falar, por que a gente não faz um banco de dados? Você fala assim, eu sei fazer. Todas as instruções estão nessa aula. Aí você fala assim, professor, peraí que eu tenho que primeiro rever uma aula. Aí você faz essa aula de novo, aí você fala assim, pronto, eu já sei fazer banco de dados. Você consegue fazer sozinho. Claro que você pode pedir minha ajuda, ajuda de alguém também, ou do Google, mas beleza. Então, a gente tem analisado nas últimas aulas um transcriptoma e nós vamos usar uma base de dados que tem todas as vias bioquímicas. Então, para fazer isso, eu não posso ficar ensinando vocês um comandinho assim, grep, não vai rolar. Então, eu vou ensinar para vocês o que um bioinformata realmente faz. Quando você pergunta alguma coisa para um bioinformata, ele vai no banco de dados dele. Aí eu falei assim, vou ensinar os moleques a fazer banco de dados. Para saber se... o grande objetivo desses cursos assim é saber se vocês gostam disso ou não, para saber se vocês vão seguir essa área ou não, ou pelo menos se vão ter uma especialização nessa área, mesmo que você esteja fazendo zoologia, assim, tal. Então, enfim, a gente já fez uma análise voltada para organismos que não têm genoma, tá? Porque é a realidade de muitos projetos de biologia, né? Uma raia, uma perereca do cerrado, da Serra do Cipó. É engraçado, tem umas coisas que não tem genoma. Na próxima aula eu vou passear com vocês por toda a taxonomia e mostrar para vocês onde tem genoma, onde não tem, tá? Vai ser legal essa aula para vocês se basearem. Um dia, quando vocês tiverem uma pergunta assim, tem genoma disso? Vocês vão saber como se virar. Muito bem. Então, a gente já fez umas brincadeiras basicamente usando Linux, né, comandos de Linux, para eu mostrar para vocês como o Linux é poderoso, blá, blá. Só que agora eu vou mostrar para vocês uma coisa poderosa de verdade, tá? Então, a gente vai compactar essa janela lá em cima e a gente vai conseguir ver elas passo a passo, assim. Essa aula é muito boa de fazer, dá para você sozinho, é, e você vai fazendo um passo de cada vez e tudo bem. Então, primeira coisa que eu quero contar para vocês, que é técnica, é que eu não vou pedir para vocês digitarem as coisas todas lá no banco de dados, tá? Então, vamos, por exemplo, aqui no passo de dados. Vocês abriram aí? Não, né? Vocês não abriram. Então, depois vocês vão abrir comigo. Então, eu só vou mentalizar aqui que eu só estou mostrando para vocês, tá? Não precisa fazer. Mas eu quero mostrar para vocês que se você der 3 cliques nisso, é a maneira mais rápida da gente copiar esse cara aqui, tá? Se você quiser fazer assim, beleza, faça assim, não tem problema nenhum. Mas se você for aqui no meio e fizer assim, 1, 2, 3, bem rápido, né? Sim, 1, 2, 3, bem rápido, você seleciona o comando todo, tá? Eu vou explicar para vocês o comando todo aqui nesse tutorial por uma razão muito simples. As tabelas, todas as tabelas que a gente for usar, o nome está em vermelho. Então, tem umas coisas que esse negócio que vai ficando complexo, 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 aonde chega uma hora que você vai usar 2 tabelas e fazer um campo de uma tabela ser igual ao campo da outra, todas as vezes que esse campo dessa tabela for igual a esse campo da outra. Tá? Eu vou explicar esse comando aqui. A primeira vez parece louco demais, a segunda vez você fala assim, caraca, isso aqui é poderoso, eu consigo pôr os dados de uma tabela na outra.
né? Então, basicamente, a aula vai ser, como a gente deu umas aulas de Linux antes de mexer com RNA e tal, não sei o quê, hoje a gente vai mexer mais, assim, é uma aula mais de computação do que de biologia, mas vai ter biologia também, vocês vão aprender biologia também. Então, era isso que eu queria falar. A gente vai fazer um diretório, a gente já fez na aula passada, quem não fez vai fazer. A gente copiou, né, todo o conteúdo do MySQL aula para o presente diretório, pontinho aqui, significa para o diretório que a gente vai estar. A gente vai entrar dentro desse diretório, copiar para cá, a gente vai preparar o material. Eu vou mostrar para vocês alguns arquivos que tem ali, né? E essa parte aqui de tirar o jogo da velha e pegar só a primeira coluna, a segunda, a terceira, a 11ª e a 12ª, eu já fiz, me permiti fazer. Mas você pode fazer ou assim ou assim. Eu quero ensinar para vocês esse comando aqui, WK, mas não hoje. Então, eu já vou pegar esses arquivos aqui já preparados, né? Vou pegar um alinhamento com 5 colunas, aonde eu peguei 25, está aqui no título, ó, onde eu peguei 25.000 CDS humanas. CDS, eu expliquei para vocês, é aquela região que fica entre o códon de início e o fim, é a parte codificadora, o recheio do nosso sanduíche. E elas foram alinhadas com 500.000 transcritos. Então, suponha que você tem 500.000 transcritos de borboleta e você quer analisar com... Aí, no caso, você não vai usar só 25.000 genes humanos, você vai usar todos os genes da base de dados, né? Beleza, vai ser um trabalho um pouco mais... demanda mais computador, mas não demanda tanto assim também não. Então, beleza. A gente vai montar o nosso circo com isso daqui. E eu tenho aqui depois, no passo número 10, para vocês se localizarem o dia que vocês quiserem fazer sozinhos, mais ou menos um mapa de todo o trabalho que é feito, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar aquele blast lá e vai carregar numa tabela. Eu tenho que contar para vocês o que é um banco de dados, onde estão as tabelas e como que carrega os resultados numa tabela. Carregou numa tabela, meus amiguinhos, o resto aqui é tudo dentro do banco. Vamos lá, então. Hoje vocês vão aprender a trabalhar com banco de dados. Eu vou manter a minha... Eu estou com essa janela compartilhada. Vocês vão fazer aí na casa de vocês. Eu vou compartilhar minha tela inteira, né? Compartilhar a minha área de trabalho inteira. Assim eu posso... esse cara aqui eu não preciso. Esse Excel eu não preciso mais. Salvar sim. E aí eu estou com aquele meu fundo de tela, então eu vou colocar o meu navegador aqui em cima, ele fica já desse tamanho. Vou pegar essa janelinha e pôr para cá, porque eu não uso a janela que vocês usam, né? E vou pegar meu put aqui, ó, meu put. Tá vendo que eu tenho um monte de servidor aqui que eu entro, né? Sarapalha azul, Sarapalha roxa. E eu vou lá na bioinfo. Vocês sabem fazer isso já, né? Vou pôr aqui, colar bio-ufmg, né? Como é que é? Taxisca... Opa, não posso falar isso no áudio, não. Senão vai para o YouTube. Nossa, esse é um problema de colocar essa aula no YouTube, né? Eu tenho que tomar cuidado, se eu não falei esses carraros aqui. Então, beleza. Eu dou um LS, eu não devo ter nenhum aluno que chegou só hoje na bioinformática, tem? Todos vocês já têm esse diretório aí, né? Se alguém não tiver, grita nesse momento. Eu vou lá para dentro do Eu Sou Jacu, né? CD Eu Sou Jacu. Eu não me lembro o que tem lá dentro, então eu dou um LS, né? Deixa eu diminuir aqui a minha tela para ficar do tamanho que eu mandei. E estou me esquecendo aqui que eu tenho que compartilhar agora o meu put, né? Para minha letra ficar grande.
Para o compartilhamento, vou compartilhar meu put. Vocês devem estar mais técnica do que eu para montar esse sisteminha aqui, né? Eu vou dar um clear aqui, porque às vezes quando eu tenho uma barra sublinhadora, vocês não enxergam bem. Então, parece que eu já fiz uma SQL aula aí. Vocês já fizeram? Alguém não fez? Se você dá um ls aí dentro, alguém, por acaso, não está vendo uma SQL aula aí? Eu não tô vendo. Você sabe fazer, né? mkdir, MySQL, aula. Mas você está vendo os outros dois, né? Você está vendo o Blast aula e o Fred aula. Tô sim, tô sim. Tá. Só... Então é mkdir, né? Vocês vão recordando aí o comando é make directory, né? Você cria lá um mkdir e entra dentro dele, tá? Aí, igual todos nós, cd my, olha o tabulador, MySQL aula. Muito bom. Claro que eu vou fazer uma pergunta agora. Se você der um ls, tem coisa aí dentro? Né? Provavelmente tem, né? Não tem, beleza. Então a gente vai copiar, tá? Inclusive, vamos fazer o seguinte: quem tem também, e eu também, vamos copiar. E você sabe que Linux é um problema, né? Não tem jeito de desfazer o negócio que você fez. Então, a gente vai copiar esse mesmo material e ele vai simplesmente sobrescrever, né? Eu acho até que ele vai perguntar, copia, você vai ter que dar yes, né? Mas vamos copiar também assim. Copiar e dar um espaço, tá? A gente combinou, tudo que é comando tem que ter espaço, porque senão ele vai entender copy, ele vai falar comando não existente, que comando é esse, copy barra, não existe. Então, copie, espaço, alguma coisa. Esse alguma coisa, vocês já deviam estar craque de eu só falar para vocês e vocês já fazerem. Vai ser todo o conteúdo, né? Então a gente vai usar um asterisco, todo o conteúdo do diretório MySQL aula do usuário treinamento, tá? É isso que eu já fiz um discurso aqui, teórico, com vocês. Não sou eu o cara responsável por fazer entrar na sua cabeça a sintaxe, entendeu? Eu estou falando aqui, eu quero copiar todo o conteúdo do MySQL aula da conta treinamento, tá? E agora eu vou digitar umas coisas. Então, no começo, as pessoas vão copiando letrinha por letrinha que eu digito, tá? Aí, isso tem que se transformar no entendimento da sintaxe. Isso que eu falei, eu quero copiar aquela tralha que está lá dentro do MySQL da conta treinamento para o meu MySQL aula, entendeu? Então, vai ter um espaço ponto no final, porque eu quero copiar no diretório onde que eu estou, né? Que é esse diretório aí. Então, eu vou copiar assim, ó, /home, tá? Eu coloquei só um H. Eu sei que tem o usuário TOT, então eu vou colocar TR, tá? Eu coloco as duas letras, porque já, né? MySQL aula, ou MY, só deve ter o MySQL aula mesmo, né? Aí eu vou colocar asterisco, né? Legal. Repare que tudo isso está junto, não tem espaço aí, né? Porque é uma cadeia de informações. Eu dou um espaço, e vocês não vão conseguir ver o meu pontinho aí, às vezes, na tela de vocês, mas eu vou pôr um ponto aqui, ó. Ponto. Dá para ver o ponto aí, ó? Antes do meu cursor? Dá sim. Ah, a resolução é boa, porque ponto é difícil, mas eu sempre falo, espaço, ponto. Ponto significa presente diretório. Então, a gente copia tudo, tá? E agora, dá um ls, dá um ls, e aí a gente tem um material aí, tá? Beleza. A moça, que não tinha nem o MySQL aula, quem que era mesmo? Você conseguiu fazer isso aí? Você tem esse trem aí, enquanto eu tomo minha Coca-Cola? Deu certo. Agora é só não arrotar. Muito bom. Eu vou mostrar para vocês os dois arquivos que a gente tem aqui já. Não vou refazer aquele blast agora, se precisar eu faço depois, mas é o alinhamento das sequências conhecidas com o transcriptoma.
inicialmente, ele veio como esse arquivo megakeg aí. Então, eu vou dar um less nele, less megakeg. Eu vou tabular, ele vai até fazer plim, porque ele quer saber se eu quero ir no megakeg ou no megakeg tab. Então, eu vou mostrar o megakeg para vocês. Esse megakeg, ele tem 11 colunas, tá? Esse aqui é o identificador do gene humano. Apresento para vocês de novo, já tinha falado isso, esse número é igual ao número do seu CPF, entendeu? Todo gene, não só os humanos, todo gene tem um número, tá? Nessa base de dados, para facilitar, ele coloca Homo sapiens 2 pontos, mas esse número aqui é um número de um gene humano. Então, todos os genes humanos estão aqui numa coluna, claro que não ia caber o nome deles, né? Mas tá aqui e tal. E aqui está o transcrito que ele achou no tumor, tá? Identidade, não importa, não importa, não importa, não importa, não importa, não importa, e value e score, tá bom? Então, tem um comando cut lá no tutorial que ele pega só a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna, que é identidade, a quarta e a quinta, e coloca no arquivo chamado megakeg_tab, que a gente vai dar uma olhadinha nele. Aperta a letra Q para sair. Acorda, letra Q para sair. Muito bom. Aí você vai dar um less, megakeg, põe o underscore aqui assim, ó, e aperta o tab, tá? Eu fico feliz de quem já está seguindo esses comandos aí e conseguindo fazer, porque, por incrível que pareça, quando você fala assim, dá um less no megakeg tab, tabula, tal, não sei o quê, vocês não sabiam na primeira aula, nem na segunda, nem na terceira. Vocês já estão ficando mais craques nisso e é muito importante para seguir qualquer tutorial. Então, vamos falar aqui, tá vendo? Então, esse arquivo, com aquele tratamento que a gente fez lá, ele ficou com essas 3 colunas que nos importam. É esse arquivo que a gente vai colocar no banco de dados. Então, primeiro eu quero falar com vocês aqui o seguinte. Isso aqui, a gente chama isso em banco de dados de caracteres variados, porque tem número, e tem letra, e tem um caractere especial aqui. Então, a gente chama isso de caracteres variados. Esse aqui também caracteres variados. Esse aqui também, caracteres variados. É mais fácil clicar. Aê, Miguel. Isso aqui já é número, né? Tem um jeito de você falar para o banco de dados que você quer 3 números antes da vírgula, né, do ponto, e 2 números depois. Esse daqui dá para ser transformado em notação científica, mas a gente vai guardar eles como caracteres variados também. Isso aqui já é um inteiro, que não tem nenhum deles nessa coluna, até tem aqui, mas é um inteiro, né? Tá? E o que mais? São as características de cada coluna. Vocês já viram no Excel que às vezes você tem que falar para ele que uma coluna é número, porcentagem, data, texto, né? Ou geral, né? Geral seria caracteres variados. Então, eu vou levar vocês aí para o banco de dados. E quando a gente entrar no banco de dados, a gente só vai falar a linguagem a linguagem SQL. Eu tenho para mim, eu não achei isso em nenhum lugar, que SQL, né, significa pergunte bem, né, que o cara fez uma brincadeira. Eu até esqueci o que é, não sei o que, Database Language, não sei o significado, mas SQL é a linguagem. MySQL é um SQL público, gratuito, que vocês vão usar para sempre. Só se vocês um dia forem ter um banco de dados, não, banco mesmo, Itaú, um Santander, assim, vocês vão precisar comprar um banco de dados chamado Oracle, tá? Eu já usei o Oracle no projeto Genoma de Xisto, mas não vejo diferença nenhuma, tá? Ou então, por exemplo, telefonia, promoção do Dia das Mães, se você comprar não sei o que, sua mãe ganha.
Isso aí é tudo projetado no Oracle, é um banco de dados um pouco mais denso. Mas, na verdade, eu não conheço ninguém que trabalha em universidade que comprou um Oracle na vida, além de mim, que comprei uma licença de Oracle. Também não é tão caro assim. O Oracle faz umas coisas que é manter as informações em cache. Por exemplo, se todos nós estamos pesquisando o histosoma, se alguém faz uma pergunta louca e o outro faz também, o banco não precisa fazer de novo, ele já guardou aquela, entendeu? Ele sabe que alguém fez a pergunta, então ele já tem aquilo processado, a pessoa vai ter a resposta rapidamente. Tal. Mas não precisa não, mas quer, está muito bem. Então, o que eu tenho que fazer? Apertar a letra Q, apertar a letra Q. Muito bem. Senhoras e senhores, é a última vez que vocês veem esses arquivos aí. HSA Description, não sei o que lá. Eu vou mostrar só o HSA Description. Less HSA Description. Você viu que eu tabulei, ele parou e eu botei a letra D, né? Less HSA Description. Esse arquivo aqui, eu vou apresentá-los para vocês, apresentá-lo para vocês, porque ele tem a descrição exatamente da primeira coluna. Vocês lembram ainda, né? Nós estamos no começo da aula, o cérebro de vocês ainda está vazio. Aquela primeira coluna tinha HSA 2 pontos e o Gene ID, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar um cara bacana aqui, sei lá, tem alguém aqui? Eu vou descer um pouco aqui para ver uns caras bem bacanas. Pronto, a Copina 4. O Gene ID da Copina 4 é 131034. Você sabia ou não? É isso aí, é a Copina 4, tá? E isso aqui a gente chama de symbol. Pronto, aula de bioinformática. Isso aqui a gente chama de symbol, tá? Isso aqui é o ID. Isso aqui é um texto livre, tá? Beleza? Então, todas as descrições, tem descrição pra caralho aqui, tem 25 mil descriptions aqui, ó, tá? Beleza? Esses genes, a gente fez um blast contra o transcriptoma de tumor. Então, o nosso objetivo hoje é saber qual desses caras deu mais hit, qual desses caras deu menos hit. O cara que deu mais hit, ele vai aparecer mais vezes na coluna 1, tá? Ele com transcrito, ele com transcrito, ele com transcrito e tal. Bom, apresentei. Aperta a letra Q e vamos dar adeus para esse cara aí. Aí eu pergunto, todo mundo viu no chat o seu númerozinho? Aí todo mundo, quem não sabe o que eu estou falando, dá um grito, né? Porque vocês viram, não viu? Não viu? Tá dando para ver no chat mesmo? Eu colei no chat. No chat da aula, acho que não. No chat da aula. Não, pra mim tá só o pontinho da Keila. Só o post da Jura? Não é no chat do vídeo, não. É da aula mesmo. Ah, sim, no chat da aula de hoje, ciência do vídeo, sim, dá pra ver. Cara, mas eu colei no chat do vídeo, só se eu não dei enter aqui. Reduz a mensagem para enviar. Não consigo mandar tem que ser no chat da aula, né? Então vamos dar um tempo para todo mundo saber seu número no chat da aula. Todo mundo tem que ter um número. Aí aqui, quando eu estou na sala, eu posso ver quem não tem. Aqui eu não sei. A pessoa que não tem o número tem que falar assim: peraí, Miguel. Todo mundo tem seu número aí? Maurício Nogueira, você tem seu número? Luísa Cacheta. Tenho sim, professor. Luísa Cacheta, tem? Tenho também, professor. Lara Matos, tem? Tenho. Bom, vou supor que todo mundo tem. Alguém não tem? Dá um grito aí. Todo mundo tem, coisa linda. Então, onde é que a gente estava mesmo? No meu put aqui, né? Tipo, na minha telinha aqui. Então, a gente vai usar uma senha que se escreve assim, ó, senha 7, tá? Quando você escreve senha, não aparece que você está escrevendo, então você tem que ter noção de que está apertando aquelas teclas lá, tá bom? Então, a senha de vocês
vai ser escrita assim, senha 38, entendeu? Aí, os números que vão de 1 a 9, não tem zero não, tá? Senha 2, beleza? Quem for número baixo, até 9 é sem zero, beleza? Muito bem. Então, comigo, eu acho que eu vou até mostrar para vocês o tutorial, por causa de que... Professor, Fala. é que o meu put ele desconectou sozinho, e aí agora eu tô colocando o login e a senha, e aí ele tá dando o acesso negado, como se a senha tivesse errado, e eu tô colocando bonitinho, tá com esses carrara e tudo. Tem alguma ideia do que pode ser? Você está só clicando, né? Já está guardado para você lá nele, né? Isso, o info tá guardado, aí quando eu vou entrar, eu coloco o login, né, BioFMG, a senha, e aí tá dando acesso negado. Ele tá... Eu vou dar um exit no meu e vou logar aqui para ver, né? Pior que se acontecer alguma coisa agora, nós estamos ferrados. Bioinfo, né? Isso, você tá... Eu tenho que compartilhar o meu aqui rápido antes que ele... Oh, Deus meu. Não vou conseguir. Eu vou compartilhar minha área de trabalho aqui, né? Aí, login BioUFMG. Aqui Ciscarrara. Faz de novo aí, né? Tem que tomar cuidado com o seu Taquices Carrara. Será que você não botou maiúsculo aí? Testa em algum outro documento, no navegador, se você não está em maiúsculo. É a única explicação simples. Aí ela vai ter que entrar no negócio dela, já pode entrar assim, ó, MySQL aula. Beleza. Não, acho que agora deu aqui. Desculpa, professor. Isso aí mesmo. Agora eu vou compartilhar o meu put de novo. Aí vocês têm que formar aí aquela coisa igual eu aqui, né? Vou passar essa janelinha para cá. Então, deixa eu ver. LS é só o compartilhamento da minha tela que tem que ser só do put. Caraca, mano, por que eu não consigo achar meu put aqui? Eu, hein? Vocês acreditam que eu quero compartilhar meu put, mas eu não acho ele? Caraca, mano. Eu vou fechar ele de novo. Sabe, o meu... Aqui, Ciscarrara. Muito bem. Compartilhar conteúdo. A minha área de trabalho ele compartilha, mas ele não acha a minha janela do put. Hein? Vocês estão vendo aí a minha área de trabalho, né? Sim. Ah, não, tá errado. O meu put não aparece. Que coisa louca. Eu maximizei aqui agora. Agora ele apareceu aqui. Consegui! Tem uns bugs esse negócio aqui. Quando você compartilha, dá. Então, acho que todo mundo dava um LS aí. Opa, ele tem que entrar no Eu Sou Jacu. CD MySQL aula. Vou dar um clear. Dar um LS aqui. Então, senhoras e senhores, o que acontece?
Quando você está no diretório do qual você quer mandar as coisas para o banco de dados, você só precisa pôr o nome do que você quer mandar. Se você estiver num outro diretório, se vocês não estiverem vendo, quando você dá um ls, se vocês não estiverem vendo o megakeg, tab, essas coisas assim, a gente precisaria dar o path, né, o caminho completo, /home, /biofmg, /eu sou Jacu, /mysql aula, /megakeg tab. Então é meio chato. Então é por isso que eu peço que vocês todos estejam aí dentro desse diretório, porque senão na hora de mandar o megakeg tab para o banco de dados, ele vai falar, não estou vendo esse arquivo não, tá? Muito bom. Então, deixa eu ver se eu consigo dar aula para vocês, mostrando só o put e me referindo aos passos lá do HTML lá em cima. Lá no HTML lá em cima, vocês têm que entrar em Biodados, Pinguim e aula 4, tá? Aula 4. Se alguém tiver alguma dúvida, fala. Para mim entrar nesse diretório de MySQL, eu não estou conseguindo, mas é porque eu perdi uma aula e não consegui assistir. É a aula 3 da semana passada ou a retrasada? Calma, escreve assim, PWD, e me fala o que dá no seu. O meu tá dando, ó, /home, /biofmg, /eu sou Jacu, /mysql aula. E no seu? Eu tô dentro do eu sou Jacu somente. Você é Jacu mesmo, né? É. Escreve assim, cd espaço ponto ponto e dá um enter. Eu vou fazer junto com ela, tá? Isso. Tá. Aí você dá um ls. Você tá vendo essa galera toda? Tá vendo, né? Você tem o seu diretóriozinho aí? Você já fez essa aula de criar seu diretório aí? Sim. Eu sou a Mari 1305. Então você vai entrar na Mari 13, ó. Eu escrevi Mari 13, pô. Pronto, entrei. É Mari underline 1305. Ah, entendi. Entrou, né? Dá um ls aí, Mari. Tô dentro. E tem Blast aula, Fred aula. Não tem MySQL aula, né? Não, eu não fiz essa aula. Mas agora você vai fazer. Escreve assim, mkd MySQL aula. Você vai criar esse diretório que você não tinha, você vai ter, tá? Cria ele aí. Criou? É porque a aula de criar diretório tem em todas, inclusive nessa, a gente criou aqui. mkd espaço, né? Sim, MySQL aula, tá? Aí dá um ls, né? Peraí. Dá um ls, eu estou mostrando para a galera aqui. Você já tem o MySQL aula, né? Tá. Agora entra dentro dele, cd MySQL aula. Entra lá. Pronto? Pronto. Isso. Agora você vai copiar, dá um copiar, espaço. Pronto. Lembra, a gente copiou de /home, /treinamento, você coloca tr assim, ó, treinamento, MySQL aula, asterisco, tá? Asterisco é aquele asterístico. Espaço, ponto. Espaço, ponto. Vocês estão entendendo, né? Isso vai copiar tudo que tem dentro do MySQL da conta treinamento aqui. Dá um enter aí. Sim. Agora dá um ls. E dá um ls, tá bom? Olha como eu estou indo para o meu, tá? Eu estou largando você fica aí. Tá. Eu estou vendo a mesma coisa que está aí por cima, em verde. Tá bom. Você tá porque eu estou mostrando você também. Ah, tá. Agora eu estou indo no meu. Eu faço aula no Eu Sou Jacu. Você faz a aula no Mari. Tá bom. Então agora eu já estou certa, né? Não está certo. Então, senhoras e senhores, eu vou tentar ler. Vocês sabem que vocês têm um tutorial lá em cima, né? Aula 4, né? Se quiser, eu mostro aqui pela última vez. Tem isso da aula
esses negócios aqui. Eu vou dar... eu não sei fazer isso rápido. Eu vou mostrar minha área de trabalho. E, então, eu estou com o meu tutorial aqui em cima. Ó. Então, tem uma parte que ele fala assim, há como fazer de forma global usando o banco de dados. Para isso, a gente tem que preparar as tabelas, né? A gente já fez a preparação das tabelas para criar o MegaKeg Tab, que tem 5 colunas. Ele pegou o MegaKeg. Para vocês que sabem como é que o grep funciona, ó que coisa linda. Você pode selecionar todas as linhas que não tem jogo da velha, entendeu? Então, tira todas aquelas linhas de comentário, né? Corta a coluna 1, 2, 3, 11, 12 e salvar como MegaKeg Tab. Então, eu já vou entrar no banco de dados com o MegaKeg Tab. Se vocês quiserem, vocês dão uma olhada aqui como é que foi que eu fiz, tem uma explicação tal. Então, tá todo mundo pronto para o nível 6, né? Todo mundo lembra que a senha é assim, ó, senha 34. Opa, desculpa, é assim, senha 34, tá bom? Então, eu quero que vocês vão olhando aqui, nós estamos todo mundo no nível 6, e a gente vai entrar no banco de dados. E eu vou, pela última vez, me arrumar aqui para compartilhar só o put para vocês. Oh, meu Deus, ele só acha meu put se eu maximizar. Aqui. Pronto, senhoras e senhores. Estou mostrando o put para vocês. Então, todo mundo junto agora. Acorda, Brasil! MySQL é o comando, dá um espaço. O usuário Deixa eu escolher um número. Eu vou escolher, atenção, hein? Eu vou escolher o número 60 para mim. Vocês vão usar o número aí do seu chat. Menos U, user e o seu número, tá? Eu botei user 60. Menos P, tá? E eu vou fazer uma coisa que não é para fazer nunca na vida real, mas eu vou fazer hoje. Quando a gente trabalha na vida real, a gente escreve menos P e quando ele pergunta a senha, a gente escreve. Mas se você quiser escrever a senha já agora, vai ficar gravado na história do nosso computador. Mas não faz muita diferença, que é um computador só de aula. Então, eu vou colocar a senha já na linha de comando, só que não tem espaço. Eu sou 60, então eu vou colocar a senha 60, tá? Vocês vão fazer igual vocês. Vamos dizer que eu sou o usuário 5. Então, MySQL, menos U, user 5, menos P senha 5, tudo junto, tá bom? E agora eu vou dar um Enter para ver se funciona, porque eu não lembro se é assim mesmo. Ei! Entrou. Quem não entrou tem que falar oi. Professor, o meu não entrou. Bom, alguma coisa aconteceu. Você é o número quem? Não, foi eu, desculpa, fui burra. Vou mudar aqui. Menos U espaço, user tal, menos P senha tal. Muito bom. O resto da galera aí rolou. Vocês estão vendo? Então, isso que eu falei para vocês. MySQL era a comunidade que tinha esse banco de dados público. A Oracle comprou isso para ela. Então, existe o MySQL ainda, só que a galera do MySQL, pública, universidade, tal, galerão, sei lá que se eles... elas se chamavam Maria, ou eles namoravam Maria, vai ver que foi a Maria que fez, ou sei lá, eu não sei. Eu só sei que agora, quando a gente entra, a gente está no MariaDB. A maioria dos Linux que vocês vão encontrar por aí, ele vem com MariaDB e não com MySQL. O MySQL ainda mantém o MySQL Community, tá? Mas os Linux usam MariaDB. E aí, quando você escreve MySQL, mas aí, quando chega aqui, é MariaDB. Bom, agora, a gente já fez o passo número 6 e o passo número 7,
Tá? Agora, a coisa mais importante para um usuário novato, eu sei disso, porque eu tenho no laboratório, tu tá achando que as suas tabelas estão tudo aí, não tem jeito. Você tem muitas bases de dados, então você tem que mostrar essas bases de dados primeiro e dar um comando use aquela base de dados. Quem trabalha com bioinformática tem 300 bases de dados lá. A base de dados da borboleta, da perereca, do sapo, da laranja, do iogurte, do kefir. Aí aparece um monte de nome. Para vocês estão começando a vida, só vai aparecer Database 60 para mim, Database 5 para o 5, Database 1. Então, nós vamos dar aqui, ó, show. Epa, Miguel, você tem que clicar aqui no negócio. Vocês vão dar aqui, show databases. E prometa para mim, todas as vezes que você for conversar com uma SQL, você coloca um ponto e vírgula no fim, tá? Senão, vai aparecer uma flechinha, assim, perguntando, se ele esqueceu de alguma coisa, aí você põe o ponto e vírgula, ele vai. Eu conheço usuários, eu só conheço uma usuária, que é a Kátia, que em vez dela digitar o comando todo, ela vai digitando de pouquinho em pouquinho. Então, uma SQL vai mostrando para ela uma flecha, assim, tipo assim, que mais, Kátia? Que mais, Kátia? Aí até ela chegar no ponto e vírgula e ele vai. Eu nunca vi alguém fazer isso só a Kátia, mas então, a gente vai dar show do database, ponto e vírgula. Olha lá, ponto e vírgula. Tá? E aí, vocês não estão vendo o Database 60. O que vocês estão vendo aí? Database qual? O meu é 48. 48. Né? Cada um, beleza. Cada um tá vendo a sua, tá? A gente fez o passo número 8, que é show databases. Aí, informe ao MySQL qual database você quer usar. Informa assim, você dá use, tá? Database, a sua própria. Você não pode usar 60, se você não está vendo 60, não vai rolar, entendeu? Eu estou botando use database 60, você vai usar o database que você está vendo aí. E aí ele vai dar database change, de graças a Deus, tá? Então, lembre-se, quando vocês forem usar MySQL a segunda vez na vida de vocês, vocês têm que primeiro dar um use na database, tá? Claro, show databases, só tem uma, estou começando. Aí você coloca use database, tá? Aí você já está com direito de usar. Então, a estrutura é a seguinte, uma database tem porradas de tabelas. Tá? As tabelas, elas estão dentro da database. Eu quero usar a tabela tal. Você não vai entrar na tabela se você não entrar na sua database, meu amigo. Muito bem, vamos lá. Não sei para que ter esse comando 10 aqui, show tables. Tá bom, vou dar show tables, não tem nenhuma. Show tables. Às vezes esse tutorial aqui é meio xoxo, né? Empty set, beleza, não tem tabela nenhuma. Eu estou fazendo porque o tutorial mandou. Veja o procedimento, já mostrei, 11. Vocês estão no passo 11. Então, vocês vão fazer o que eu fiz. Vocês vão copiar esse negócio aí. Toma cuidado. Não tem que tomar cuidado, não. Eu tô copiando. Eu vou mostrar pela última vez. Dá trabalho mostrar. Mas eu vou mostrar como que eu estou fazendo. Né? Vou copiar minha área de trabalho toda. Vou mostrar como eu estou fazendo. Eu estou fazendo assim, né? Aí eu dou um Ctrl C, né? Aí eu venho aqui na janela do neguinho, sai fora. Venho aqui nessa janelinha e dou Ctrl V. Ctrl V não vai? Botão da direita, desculpa. O meu mouse aqui, eu não sei quem está em notebook como é que é, mas é botão da direita, tá? Legal? Muito bem. Vocês podem dar Enter aqui assim, normal, tá? Normal, tá? E eu vou explicar para vocês, descosta. Eu vou explicar para vocês aqui no colorido, porque aqui a tabela que está sendo criada é a Result Blast. Se eu der um Show Tables ali,
Eu vou dar um show tables aqui. Está muito pequenininho aí, mas eu estou falando. Ó. Eu estou dando um show tables, ponto e vírgula. Tá? Tá pequenininho para vocês, mas é show tables, ponto e vírgula. Tá? Já tem uma tabela criada chamada Result Blast. Tá? Então, vocês aprenderam o Create Table. O que eu tenho que ensinar para vocês, que eu vou ensinar aqui, é que, na verdade, não é muito bom eu ensinar aqui, mas faz vocês olharem lá em cima no HTML de vocês que está melhor. Eu estou falando com ele quase que em inglês mesmo. Create Table, por favor. Devia ter aqui um please, Create Table, coisa mais sem educação. Create Table Result Blast, ele criou. Aí eu abri um parênteses que só vai fechar lá no fundão aqui, ó, antes do ponto e vírgula. Professor, Oi, era pra gente estar vendo alguma tela sua? vocês não estão vendo nenhuma tela minha? Eu tô. Uai, você não tá aparecendo nada não, tá aparecendo só sua. Eu tava vendo a área de trabalho. A minha área de trabalho, né? Deixa eu apresentar aqui, mas eu acho que se eu apresentar o HTML para vocês, fica um pouco melhor. Assim. Vou apresentar aqui o meu HTML para a letra ficar maior. Então, você vai criar uma tabela chamada Result Blast, que eu mostrei lá para vocês, né? E ela é composta das colunas que estão declaradas aqui. A primeira coluna, vírgula, a segunda coluna, vírgula, a terceira coluna, vírgula, quarta coluna, vírgula, e a quinta coluna, vírgula, aqui, tá? Então, essas colunas. Então, você fala para ele, por favor, banco de dados, cria uma coluna CDS com caracteres variados e reserva lá 15 espaços para esses caracteres variados. Esses CDS aqui são aqueles carinhas assim, HSA 2.9626, HSA 2.1015. A galera já fez um estudo de tamanho e viu que 15 é suficiente. Depois, a segunda coluna é o subject do BLAST. Cada coluna aqui podia ter o nome que for, mas o cara que fez o tutorial para mim chamou de subject, que é o que a gente chama no BLAST, o subject, né? Seria o transcrito, tá? E aí ele reservou 50 caracteres variados, porque os números eram LCL, 000, beleza. A identidade, ele vai guardar num formato chamado double, tá? Double, aonde ele é composto por 5 caracteres, sendo 2 depois da vírgula. Lembra que tinha 100,00? Então, você fala que os dados vão chegar no formato double, tá? Você nunca mais vai usar o formato double, mas se você for usar, você vem aqui no tutorial que ele ensina. São 5 números, sendo que 2 depois da vírgula. O evaluate, ele podia estar matando, ele podia estar roubando, mas ele vai guardar como caracteres variados, né? Tipo, 1 é menos 15. Ele não vai guardar como número, ele vai guardar como caracteres variados. Guardou 10 espaços para ele. O score, que é 98, 99 e 100, ele vai guardar como inteiro, tá? É um jeito de você falar para o banco de dados que ali vai rolar um número. E aí, essa instrução, você vai vir sempre aqui para fazer igual, tá? Eu sempre venho aqui, eu não sei se decoro. Ele vai colocar um índice na coluna CDS. Então, a primeira coluna, HSA 2.1010, HSA 2.9868, o banco de dados vai indexar, de tal maneira que quando eu falar assim, me procura aí o HSA 10.100, o banco de dados não vai ler até chegar, não. Ele vai achar esse cara como a gente acha telomerase num livro, entendeu? Você vai na letra T, vai na letra E, vai na letra L, entendeu? Então, assim, a gente indexa sempre que a gente sabe que aquele dado a gente quer chamar ele rapidamente. Então, você indexa. Eu podia estar indexando o banco de dados todo? Podia, mas você também podia estar matando, você também podia estar roubando, tá? Então, a gente indexa a coluna que a gente precisa chamar. Como que eu sei qual que é o meu? No começo, você não sabe.
no começo você tem que, na hora que você estiver planejando uma construção de um grande banco de dados, você vai saber qual coluna tem que estar indexada. Geralmente a primeira, né, que é aquela coluna lá que todos os dados se referem a ela, tu vai indexar ela. Mas às vezes você pode indexar ela e mais uma, mas eu não posso explicar aqui quando, como, não sei o quê. Isso vai ficar para vocês aí aprenderem na hora que estiverem trabalhando mesmo. O que eu vou te contar que depois dessa aula vocês vão poder conseguir trabalhar com isso. Eu agora tenho que compartilhar o meu put, né? Porque senão vocês vão ficar vendo o meu put muito pequenininho. Meu put, você. Oi, tudo bem, put? Tudo bem. Muito bem. Então eu vou seguir meu tutorial aqui, que passo que eu estava mesmo na 11, né? Eu não vou fazer a 12, não. Pula a 12, muito chata. Agora eu vou fazer o passo mais complicado, que inclusive eu não fiz depois que a gente arrumou essa máquina. Eu não sei se a gente vai derreter a máquina agora, porque o arquivo MegaKegTab, ele tem mais de 300 mil linhas, eu esqueci. É uma tabela gigantesca. Por isso que eu estou trazendo vocês para aprender banco de dados. Senão eu falava assim, analisa isso com MySQL. Não dá para analisar isso com MySQL, porque MySQL só suporta 6 mil linhas. Então, nós vamos fazer isso aqui. Então, agora vocês vão pegar o item de número 13. O item de número 13, vocês não conseguem ver eu dando 3 cliques nele, 1, 2, 3, e dando Ctrl C, mas vocês conseguem ver eu dando o botão da direita aqui e colando ele aqui, né? Vocês conseguem fazer isso, né? Se alguém não conseguir, me fala. Dá 3 cliques nessa linha do passo número 13, copia, e aqui dá o botão da direita e cola aqui. Claro que eu não vou fazer vocês digitarem load data local in file, né? Into table result blast. Mas eu quero que alguém me explique o que significa load data local in file MegaKeg. Vai lá, são 5 palavras. Load data local in file MegaKeg, aí into table result blast. Vamos lá. Load data local in file MegaKeg. Quem me explica essas 5 aqui? O que significa load data local in file MegaKeg? Vai. Acho que é para carregar o arquivo local dentro da tabela. É verdade. Carregue o arquivo local do file MegaKeg, né? Especificou, né? Entre aspas, porque quando a gente especifica, sempre põe essas aspas aí, tá? Na tabela Result Blast. Você viu? Isso aí não é Linux menos isso, menos aquilo, não é. Parece inglês, mas isso daí é MySQL, é SQL, opa, o My é o produto. Isso aí é SQL, tá? Isso é uma linguagem, tipo de programação, linguagem de banco de dados. Vocês estão aprendendo a linguagem de banco de dados. Agora nós vamos dar Enter um por um, vamos lá. Quem é do número 1 ao número 10 pode dar Enter. Todo mundo pode dar Enter. E aí eu toco uma musiquinha para vocês enquanto ele carrega. Galera, quando o computador lá não está muito bem de vida, Professor, ele derrete. Fala. o meu deu erro nesse load data local. Ele tem toda essa mensagem e depois embaixo tem erro. Fala que não existe. O resultado 47 database não existe. 47 database? É porque 47 é o meu, né? Meu número. Ele falou que não existe uma. Ele falou que não existe uma tabela. Né? Tabela, database 47, resultado blast, não existe. Na verdade, você está vendo. O seu cursor está com MariaDB ali? Tá, MariaDB, aí tá lá tipo, dentro tá database 47. Entendi. Dá um exit para mim aí. Escreve exit. MySQL aula que eu tô. Dá um ls.
A última coisa que tem é NegaKeg Tab. Tem o MegaKeg Tab aí? Tem. Entra no MySQL de novo aí. MySQL -u. Galera, enquanto isso eu pergunto para vocês aí. Tá no tutorial lá. MySQL -u user 47 -p100 47. Senha 47, né? Vocês estão imaginando o problema dela? Eu acho que ela não deu use database 47. Mas Entendeu? eu dei. Aí agora tá lá dentro, né? MariaDB. Né? MariaDB. Vocês ficam imaginando lá a tela dela. Dá show databases, ponto e vírgula. Que database que você está vendo aí? Peraí, show database é separado, né? Não, É junto? é junto. Acho que é, né? Quem está com o tutorial aí? Me deu um branco aqui. Aí tem que dar o ponto e vírgula? Sempre! Show databases é separado. Não, show. É separado, né? Show databases, ponto e vírgula. Beleza. Só seguir o tutorial. Vai lá. Passo 8, né? Então, passou. Eu estou dentro do meu lá. Tem lá, database 47. Agora você vai escrever use espaço database 47 ponto e vírgula. Estou dentro do database 47. Ele falou database changed? Falou. Falou. Agora você vai fazer o passo de número, que me ajuda. Passo 12. de número 11. Tá, se você não fizer o 11, não vai rolar. Então, Faz o 11 aí. Eu clico 3 vezes. Copia e cola com o botão da direita. Aí agora deu. Aí agora eu faço 13. Agora faz o 13. Você não tinha completado você não criou a database. Muito bom. Beleza, senhoras e senhores, sabe esse LS que a gente dá? Sabe o LS que a gente dá? O passo de número 14 é equivalente a dar um LS e ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que eu vou escrever. Atenção, eu vou escrever aqui, ó. Select, tá? A gente vive no dia a dia na bioinformática dando asterisco, porque asterisco significa todas as colunas, o CDS, o subject, a identidade, o evaluate e o score, entendeu? Quando você fala assim, select asterisco, quer dizer, eu quero todos os registros da coluna from result underscore blast. E aqui você vai dar um limite, que pode ser... Eu vou dar um limite diferente, só para mim ficar um pouco maior. Vocês podem dar o limite 10, que ele está sugerindo lá. Eu vou dar um limite 5, também para ensinar vocês que você pode dar o limite que tu quiser. Eu, normalmente, trabalho com limite 10. Às vezes, quando eu já conheço os dados, eu dou um limite 3. Ou, às vezes, quando eu quero ver um pouquinho mais, eu dou um limite 20. Eu vou dar um limite 5, tá bom? Muito bom. Se eu tivesse dado assim, select CDS from result blast limite 5, eu ia imprimir só a coluna CDS. Select CDS, vírgula subject from result blast limite 5, eu ia imprimir só as duas, tá? Então, esse asterisco a gente usa todo dia, toda hora nesse tutorial. Eu quero explicar que às vezes não precisa ser asterisco. Às vezes você pode selecionar só alguns campos, tá bom? Muito bem. Deu certo para todo mundo aí? Tá todo mundo vendo aí os neguinhos? Estão vendo? Estão vendo, né? Muito bom. Se você der flechinha para cima, aparece o que você já tinha digitado? Parece? Flechinha para cima? Sim. Sim, né? Volta antes do limite 5, porque limite 5 é quando a gente limita. Então, volta aqui, ó. Eu vou colocar em cima da letra L, porque eu já estou acostumado. Vocês vão falar, meu Deus, vai trocar o L. Não vai. O L vai empurrar.
coloca assim, ó, order by score, limite 5, tá? Então, só para vocês já sentirem o poder do banco de dados. Eu vou ordenar pelo score, tá? Então, ele ordenou pelo score. Eu tenho uns caras com score bem pequenininho lá. 66, 68, 69... Não, 68 só, tá? Eu vou voltar minha flechinha para cima, tá? Vocês também, tá bom? Aí, antes do limite 5, eu vou escrever assim, desk, tá? Desculpa, significa descending, né? Eu até brinco na aula, eu falo descrescente, para vocês lembrarem que é desk, né? Então, ele vai ordenar de uma maneira descrescente. Então, esses daí são 5 genes com maior score que ele conseguiu entre o gene, que está na coluna 1, e o transcrito, que está na coluna 2, tá? Então, eu já falei umas coisas que vêm mais para lá na aula, para vocês começarem a ter já ideia de que com o banco de dados você consegue fazer qualquer coisa. E atenção para a minha frase do dia. Se você tem um projeto que está no banco de dados, você vai lá com a sua orientadora, com o seu orientador, e fala assim, professor, o que você quer que eu coloque aqui uma tabela computando o quê? Aí eu falo, nossa, eu quero uma coluna que faz isso, uma coluna que faz aquilo, uma coluna que faz aquilo, uma coluna que faz aquilo. Aí você faz, pá, pronto, tá aqui, professor, a tabela, entendeu? Então é para isso que serve a mulher do sapo aqui, que você consegue fazer aquelas tabelas que tem de contagens lá nos papers de bioinformática, pizza, aquelas pie, né? Gráfico de torta, chama torta, a gente fala. Aquelas tortas. Você consegue fazer aquelas tabelas cumulativas, você consegue saber tudo que tem dentro do seu banco de dados com uns selects assim. Você viu que eu ordenei, né? Quais são os... Foi uma pergunta besta, né? Quais são os caras de maior score? Então, o score do meu banco de dados variou de 68 até 603. Já tem uma informação, não é não? Só que eu pulei uns passos no tutorial aqui. Alguém vai ter que me ajudar onde que eu tô. Eu estava onde? Eu fiz o 13 com a menina aqui. Eu fiz o 14, selecione asterisco from result blast, né? Tal. E agora eu vou dar um select count. Eu vou falar para vocês. Se você trabalha com isso, você vai saber se tem vírgula, se não tem vírgula. Se você não trabalha com isso, você vem aqui e fala assim, cara, eu dei um select count, como foi que eu fiz? Aí você olha aqui, você vai ver como é que faz, tá? Mas assim, claro que meus alunos sabem dar um select count, eu é que tenho que ver aqui como é que escreve essa porcaria, tá? Então, eu vou copiar agora o passo de número 15 e eu vou explicar para vocês. Então, copiar e vou colar aqui, tá? Muito bom. Vocês estão vendo a tabela aí em cima de vocês, então é fácil de explicar aqui mesmo, não preciso ir lá no tutorial. Você vai selecionar só a coluna CDS, né? Só a coluna CDS ali. A gente sabe que... Quer ver? Não precisa fazer isso, não. Eu vou fazer aqui só para poder explicar melhor aqui. Order by CDS. Se vocês quiserem fazer, vocês são rápidos aí, pode fazer. Eu vou dar um order by CDS e vou colar de novo aqui, tá? É legal ter dado esse order by CDS. Vou sugerir para botar no tutorial lá. Por causa do seguinte, ó, olha lá o comando. Selecione a coluna CDS, conte a informação, conte os CDS, da tabela result blast, tá? E aí você vai dar um group by. Group by significa agrupando, tá? Os CDS, beleza? Então, por exemplo, quantos HSA 10 vai ter nessa nossa consulta? Fala para mim. Quantos vocês acham que vai ter? Quantos HSA 10? Quantos? Quem me fala?
Quantas vezes o HSA10 vai aparecer num select CDS e count CDS, se eu der um group by CDS? Todos os CDS vão agrupar. O CDS 10 vai agrupar. Quantos CDS 10 tem aí? 4. 4. Então vai aparecer 4, né? Eu vou mudar aqui já, ó, tá vendo? Antes de dar Enter aqui, eu vou colocar aqui Order by CDS. Essas coisas, só você ter um pouquinho de cabeça. Você não vai colocar um Order by CDS depois do limite 10, né? Porque aí ele limita 10 e vai ordenar aqueles 10. Então, eu vou dar um trabalho maior para o nosso banco de dados, e eu estou falando assim, seleciona o CDS, conte eles, de qual tabela? Claro que você só tem uma no momento. Agrupe por CDS e ordene por CDS e me mostra os 10 primeiros. Tomara que dê certo. Deu. Deu. Então, ele ordenou. Você fala assim, não, por que ele não ordenou 1, 2, 3, 4, 5, 6? É porque o 1 não tem. E ele ordena igual, como chama? Como se fosse letra. Você sabe disso. Quando você copia suas músicas numeradas para um pendrive, ele vai colocar a música número 1 a 10, a 100, depois ele vai colocar a 2, a 20... não tem 200, então ele vai para 3, entendeu? Então ele está ordenando aí, sim senhor, só que ele está ordenando como se fosse um string, porque é HSA 2.10. Então, nós estamos já no começo do nosso entendimento do nosso resultado. A aula de hoje, ela já vai dar para você uma sensação de que você sabe a expressão de todos os genes. Então, o HSA 10 no Group By foi para 4, o HSA 100 no Group By foi para 3. Vocês sabem voltar a flechinha para cima, né? Volta a flechinha para cima aí, por favor. Né? Mas será que ele dá Order by Count CDS? Não vou fazer isso agora, não. Não vou fazer isso agora, não. Não vou fazer isso agora, não. Vou seguir o tutorial. Então, nós estamos no 15, já foi. Agora, senhoras e senhores, para encerrar a aula de hoje, a gente vai criar uma tabela diferente, aquela tabela que tem a descrição desses HSAs, tá? Tá no passo número 16, por favor, copiem no 16, 1, 2, 3, Ctrl C no 16, copiem lá o passo número 16, colhem aqui, tá? Então, segunda tabela que vocês vão criar hoje, que se chama a HSA Count. Ele vai pegar os resultados, nós vamos pegar essas contagens aqui e vamos colocar numa tabela. Então, percebam que essa tabela HSA Count, ela está sendo feita com um select, tá? Então, nossa, Miguel, que coisa louca. Aquele select que eu acabei de fazer, eu posso criar uma tabela fixa com ele? Pode, é isso que eu estou ensinando para vocês. Segundo jeito de criar uma tabela, que é fazer um tratamento numa tabela, né, um select, igual que a gente fez, só que a gente dá um create table count, né, com o select, ó, create table HSA count, podia estar matando, podia estar roubando esse nome, podia ser outro, com esse select. Ele vai selecionar o CDS, igual a gente fez, vai contar o CDS, só que em vez de ficar esse nominho aqui, ridículo, ele já vai renomear, tá? Todas as vezes que vocês veem SQL as hits, significa que eu contei, só que eu vou chamar isso de uma coluna hits. Vai aparecer uma coluna hits, que nada mais é do que essa aqui, entendeu? Esse S é assim, como hits, tá? From result blast, né? De qual tabela ele usou, e dando um group by CDS. Basicamente, a mesma coisa que vocês fizeram aqui, ó. Selecionar o CDS, count o CDS, from result blast, group by CDS, tal. Então, você vai criar uma tabela HSA count, eu estou dando o nome da nova tabela, com esse select de CDS, count CDS, renomeie isso aqui como hits, de qual tabela da result blast, né? Ele vai dar o select na result blast, e agrupando por CDS, tá? Beleza!
Vocês entenderam essa sintaxe aí, mais ou menos? Que você está falando com ele mais ou menos como se fosse inglês, né? Requer um pouco de prática, eu sei, né? Mas ele gravou ali. Agora, eu tenho uma tabela chamada HSA Count, né? Então, a gente vai fazer assim, ó, select, nem sei se o tutorial faz isso, select asterisco from HSA count, limite, vocês podem dar 10 aqui, eu vou dar 5. Tá? Beleza? Então, agora, a gente criou uma tabela onde a gente tem os identificadores e quantos transcritos ele tem. Beleza. Então, agora a gente vai só terminar isso melhorando, colocando o nome dos CDS aqui, tá? Para a gente saber que gene que eles são. Para isso, a gente vai ter que criar uma nova tabela, né? Repare só que você renomeou counts como hits, repare. 17, esse tutorial às vezes é meio ridículo. Verifique a nova tabela criada, select asterisco from HSA count limite 10, né? Muito bom. Não vou fazer aqui, 18. Cansado de ver só HSA sem saber o que eles fazem, nós vamos criar uma tabela contendo as descrições dos genes, tá bom? Então a gente vai fazer o passo número 18. Perdidos do meu Brasil, passo número 18. Vamos lá. Copia, 1, 2, 3. Cola aqui. Opa, não é isso. Eu esqueci da Ctrl C. Copia, Ctrl C. Cola aqui. Vamos explicar. Cria uma tabela HSA Description, aonde a primeira coluna vai ter 15 caracteres variados, e a segunda coluna vai se chamar Description, com até 150 caracteres variados, né? E indexe elas pelo CDS, que é aquele HSA 2 pontos. Então, vai estar indexada. Se eu quiser misturar a informação dessa tabela com outra pelo CDS, vai ser fácil porque eu indexei. Então, criei a tabela. Agora, a gente tem que download data local in file daquele arquivo que tem HSA description, HSA descrição, HSA descrição lá, que eu acho que é o passo seguinte. Vamos lá. Não vou fazer 19, tá vazia. Ô, besteira. Vamos fazer o 20, perdidos do meu Brasil. Vamos fazer o 20. 20, copia. 20. Tá? Como o coleguinha falou, load data local in file HSA description into um table HSA description, ele vai carregar o conteúdo daquele arquivo na tabela. Carregou, carregou, carregou. Muito bem. Agora eu posso mostrar para vocês essa tabela HSA description, beleza? Nem sei se é o próximo passo do tutorial, mas vocês estão acompanhando aí, né? Tem alguém atrasado? Dá um grito aí. Select asterisco from HSA underscore description limite. Eu vou pôr 3 aqui. Vocês podem pôr 10 aí, porque vocês estão mais confortáveis, tá? Então, eu criei uma tabela que tem o HSA e o description, né? Deixa eu dar um select asterisco from HSA count, HSA count, limite 3, ponto e vírgula. Muito bem, senhoras e senhores. Eu tenho uma tabela onde eu tenho as descrições dos negros e eu tenho uma tabela onde eu tenho a expressão dos carinha aqui, beleza? Então, eu quero juntar essas duas tabelas. Vocês na vida vão juntar tabelas. Vocês vão juntar suas tabelas mais ou menos como um inner join nessa hora. Mas eu não faço assim, e em termos de desempenho para Big Data, o melhor é fazer o que eu vou fazer agora. Guardem disso. O Miguel um dia falou que para Big Data o melhor é juntar informação
como tá lá na aula que ele deu. Tá bom. Eu tive um problema de uma mestranda que estava acabando o trabalho dela e ela fazia de outro jeito e não dava certo porque era muito dado. Aí eu falei, meu, faz assim. Ela falou, pô, Miguel, solucionou meus problemas. Falei, claro, porra. Tem sempre, quando está com Big Data, meus meninos, tem jeito de fazer que é mais rápido. Tá? Mas isso você vai pegar com a vida. Entendeu? Então vamos lá para ver como é que a gente vai juntar essas tabelas aí, que aí eu paro com vocês por hoje. 21 eu já fiz, né? Agora nós vamos fazer esse protocolo que eu falei para juntar informação. A gente vai no 22, olhem lá o 22. Altere a tabela HS Account, que ela já tem o identificador e as contagens, para conter mais uma coluna, tá? A gente vai dar um alter table, né? E add column na mesma 22. A gente vai alterar essa tabela e vai adicionar uma coluna description, beleza? Então vamos na 22 aqui. 1, 2, 3 no 22, copiar, colar aqui. Alter table HS account, adicione a coluna description. Beleza. Eu não vou mostrar para vocês que a coluna description está vazia lá, né? Tá bom. Vou mostrar. Select asterisco from HSA count limite 5 ponto e vírgula, tá? Vocês já decoraram essa frase, pelo amor de Deus. Select asterisco from table limite 10, né? Tem até a musiquinha. Select asterisco from table limite 10. Então, assim, o campo description está nulo. Engraçado que é bom vocês aprenderem isso em bioinformática. Quando você está trabalhando com dados e num determinado lugar não tem o dado, você não põe 0, tá? Você põe esse negócio aí, null. Null significa que não tem o dado ali naquela posição, tá? Null é nada, nulo, não tem, tá? Isso é uma entidade em bioinformática, nulo, né? Num banco de dados está tudo null ali, é porque não tem informação, tá? Então, sem informação chama null. É uma coisa importante no banco de dados. Então, agora eu me perdi na selva de pedra, titãs. 23, eu acabei de fazer o 23 sem querer. Agora, a 24 é um passo que eu vou copiar. Vou dar tempo para todo mundo copiar o 24, colar aqui, né? E eu vou explicar o 24 com essas duas tabelas que eu tenho aqui. Que droga que eu não consigo colocar as duas tabelas juntas. Já deu aqui mais ou menos. Eu vou explicar o 24 com a minha tela, né? Aqui. Vocês estão vendo a instrução na tela de vocês. A minha tela eu deixei mostrando as duas tabelas. Então, está escrito aí, update, faça um update usando duas tabelas, HSA count e HSA description. Até aí, beleza, todo mundo entendeu. É que é só o jeito dele, né? Faça um update usando duas tabelas. Beleza. Faça, né, o set, né? Set, ajeite aí. E aí, quando a gente fala o campo de uma tabela, é igual blue jeans, né? Você primeiro fala a tabela, depois você fala o campo, né? Então, você tem que pensar em inglês aqui, ó. Faça o campo descrição da HSA. Que porra que é o descrição da HSA? Esse aqui, ó, né? O description da HSA count. Faça o description da HSA count. Esse aqui. Ser igual ao... Eu não mostrei a description. Eu mostrei a description, só não está aqui, né? Caraca, mano. Cadê minha description? Aqui em cima, ó. Aqui. Faça o campo description da HS account ser igual ao description
da HSA Description, tá? Então, o que quer que esteja escrito aqui, jogue aqui. Mas como, assim, do primeiro em diante, não. Ele fala assim, ó, where, né, aonde, o campo CDS da HSA Account, quer dizer, o campo CDS da HSA Account, o campo CDS da HSA Account, for igual ao campo CDS da HSA Description, tá? Beleza? Então, por isso que eu indexei por HSA, porque eu vou pegar o HSA daqui, a description daqui, jogar aqui. Pegar a description daqui, jogar aqui. Tudo baseado no HSA, tá? Entenderam a sintaxe? A sintaxe do SQL, no fundo, é um inglês falado. Mas é claro que você vai esquecer a hora. Volta aqui, entendeu? Ah, eu tenho que fazer um update. O que eu fiz? Eu adicionei uma coluna, que é essa null, aí eu faço um update. Pode fazer update aí, né? Fez o update. Claro que agora a gente vai dar select asterisco from HSA count limite 20 pontos e vírgula, limite 20, tá? Não sei por que eu falei limite 20. Então, a gente tem agora, a tela está pequenininha, mas a gente tem o identificador, o número e o que os genes fazem, beleza? Muito bem. Né? Vocês já estão se sentindo poderosos, né? Essa informação toda do banco de dados. Então, eu vou fazer só uns get aqui para terminar a aula de hoje. Vamos colocar flechinha para cima aqui. Tá? Vocês estão me acompanhando, né? Vocês estão me acompanhando aí? Estão conseguindo acompanhar? Estão fazendo aí? Select asterisco from, então? Tá. Tá dando certo? Seleciona o asterisco from HSA count limite 20. Antes do limite 20, eu vou dar assim, order by reaches desk. Quem lembra o que é desk? Como é? Ao contrário de crescente. Descending. É decrescente, a gente fala, né? Mas em inglês é descending, tá? Mas eu brinco que é descrescente, exatamente. Então, ó, eu estou falando assim, selecione os 3 campos, que é o asterisco, dessa tabela, ordene por reaches de uma maneira descrescente. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou mostrar para vocês os 20 genes mais expressos do nosso banco de dados e a gente vai achar alguma coisa aqui que interessa, né? Então, assim, eu estou vendo aqui que tem uma proteína de tumor, né, que interessa no caso do câncer de mama, tá meio difícil de ver, né? Então, tem o primeiro hit aqui, similar para ribossomal, não me interessa. SRP19, reconhecimento, isso aqui também é ribossomo, componente do exoma no 8, não sei o que é, mitocôndrio, não sei o que, eukaryotic translation elongation factor, isso é tudo para tradução, poly-A binding protein, beleza, poly-A, ATP, sintase, né, mitocôndria, peptidil isomerase, não sei o que isso faz, mas também não me interessa. E, cara, eu já cheguei no primeiro resultado de interesse. O que a pituitária tem a ver com a mama, né? Não sei. Mas esse pituitary tumor transforming 1, ele está super expresso aqui nesse nosso tumor de mama. Então, já é uma coisa interessante. De todos os caras mais transcritos, né? Tem essa aqui de doença de Parkinson, hipotética, tal, não sei o quê. Então, a gente tem várias coisas. Mas a gente já tem o nosso primeiro resultado. O nosso primeiro resultado, primeiro, bem-vindos, vocês fizeram o seu primeiro banco de dados. Segundo, a gente já tem todos os genes humanos que estão expressos no tumor, tem a quantidade de expressão dele,
e tem a descrição, né? Então, vamos fazer uma flechinha para cima aqui, né? E eu vou ensinar uma coisa que já está lá no finalzinho do tutorial. Tá? Vamos tirar o limite 20, deixa o desk aqui assim, né? Deixa eu ver aqui. Select DNA from, não sei o quê. Eu vou tirar o order by hits, não precisa. E agora eu vou ensinar vocês a usar where, tá? Então, where description, tá? Que a gente quer na descrição? Eu vou dar alguns exemplos hoje. Vocês podem pensar em coisas mais para o futuro. Só que, em vez de a description seja igual, eu vou ensinar para vocês uma coisa que se chama like, né? Like. Tá escrito like lá, né? E aí eu vou colocar aqui catalase. Eu nem sei se tem catalase nessa minha lista, né? Então vamos ver aqui. Catalase. Empty set, catalase não tem, não. Deixa eu ver se ele acha... Ah, tá. Desculpa, eu errei. Você tem que colocar uma porcentagem antes de catalase e uma porcentagem depois. Já explico por quê. E coloca aspas ali. Deixa eu ver. Agora ele achou uma catalase, tá? Por que eu coloquei aquela porcentagem? Porque quando a gente procura alguma coisa no banco de dados, se eu procurar catalase, ele vai me mostrar só o que tiver escrito apenas catalase. Se eu colocar porcentagem antes, significa que eu permito qualquer coisa antes. Porcentagem é o asterisco do banco de dados e qualquer coisa depois, tá? Então, por que ele achou essa catalase? Porque eu procurei uma coisa que tem like, que se parece com catalase, né? Então, essa instrução é muito poderosa. Você já tem aqui 34 transcritos para catalase. Vamos ver o que tem aqui, ó, para cima, com a palavra tumor. Tá? Eu não sei se eu tenho que dar um limite. Se eu tivesse que dar limite, eu daria um limite aqui, ó. Vou até dar um limite aqui antes do ponto e vírgula. Limite 10. Ponto e vírgula. Se vocês estão me acompanhando, eu estou selecionando as 3 colunas da HS Account, aonde o description, que é essa... Putei com meu dedo. O description, que é essa coluna aqui, ele like tumor no meio de outras coisas. E eu limitei para 10 porque eu não sei quantos caras tem para tumor. Então, olha, eu já achei aqui a expressão de 10 neguinho que tem a palavra tumor. Eu tenho 150 hits com a pituitary tumor transform em 2. Você lembra que aquela que nós estava vendo era 1, né? Então, tem a 2 também. Candidate, tumor necrosis factor, tumor protein P63, regulated 1. Tá? Então, se vocês quiserem estudar tumor aqui, vai ser importante saber que esses caras estão muito expressos. Por exemplo, esse cara aqui tem 338, né? Aquela nossa... Vamos dar um order by aqui para terminar a aula de hoje? Então, a gente coloca aqui assim para cima. Antes do limite 10, né? Limite 10, você dá um order by hits... Sempre desk, né? Porque nos interessa os maiores. Tá? Então, olha lá. Sintaxe. Select asterisco from HS account, where description like tumor, order by hits, desk, limite 10. Tá? É inglês, galera. Então, assim, lá vai ele. Então, ele ordenou, né? Agora a gente tem aqui esse cara que é o PTTG1 com 1.107 transcritos. Tem essa proteína aqui com 500, essa daqui com 300 e pouco, e o PTT2 com 100 e não sei o que, entendeu? Então, todas as vezes que você for pensar em breast cancer, pense em pituitária também. Então,
Penso em pituitária, penso no breast cancer também, porque esses caras estão conectados. Por que eles estão conectados? Na próxima aula, eu vou dar uma pista para vocês de onde achar essas informações, beleza? Então, a gente vai conseguir entender mais ou menos o que está acontecendo. Então, para apresentar para vocês a próxima aula, que também vai ser de banco de dados, a gente vai começar a trabalhar com uma coisa chamada parálogos, né? Os nossos genes, quando vocês forem dar aula, vocês vão falar assim, a exocinase, são 4, né? Exocinases no ser humano. Aí aparece a enolase, são 3 enolases no ser humano. Aí, então, vou ensinar para vocês hoje sobre a glutationa S-transferase. A gente tem 15 glutationas S-transferase. Nessa tabela que a gente está fazendo aqui hoje, as 15 glutationas S-transferases foram contadas em separado, tá? Eu vou ensinar para vocês na próxima aula como que um bioinformata ele agrupa todas as informações sobre glutationa S-transferase, né? Então ele vai falar assim, o total de expressão de glutationa S-transferase é esse, o total de expressão de pituitary transforming factor é esse, né? Porque o pituitary transforming factor 1 e o 2 são parálogos, são duplicações que ocorreram na linhagem humana, né? Aí você tem o 1 e o 2, tá? Se eu estiver interessado em dar para o meu cliente um relatório agrupando as atividades, todas as catalases, catalases só tem um, todas as exocinases, todas as glutationas S-transferases, todos os fatores transformantes de pituitária, tal, não sei o que, juntos, eu preciso usar técnicas de banco de dados que eu ainda não ensinei, tá? Então, eu faço questão de dar essa segunda parte da aula para vocês, porque ensina umas técnicas muito poderosas de banco de dados, né? De juntar informações e contar informações, que a gente usa para poder ser um bioinformata completo, tá? Então, meu discurso final da aula de hoje esse curso serve para mostrar para vocês como que a gente trabalha, o dia inteiro com esse terminal aqui, tá? Como que vocês conseguem fazer aquelas tabelas no final para reportar tudo? É assim que a gente vai, tá? Demora muito fazer isso? Não, porque a gente sabe fazer, né? E, eu quero ser assim, o que eu faço? Você pode simplesmente ir trabalhando com isso daqui, né? Quando você for trabalhar, você vai pedir ajuda de alguém, né? Até o dia que você está craque. Essa página já ensina mais ou menos quase que tudo, né? E então, o que é um bioinformata? É um cara que trabalha com uma quantidade de dados enorme e não é que ele analisa um gene, ele analisa todos, entendeu? E na próxima aula, além de saber a transcrição de todos os genes, eu vou dar para vocês uma tabela que coloca esses genes nas vias bioquímicas, tá? E com banco de dados, você vai conseguir me falar como que está a expressão das vias de reparo, das vias de biossíntese de aminoácidos, das vias do que você quiser. Então, é por isso que eu vou dar essa segunda parte da aula, porque a gente vai adicionar uma informação e também no MySQL eu vou mostrar para vocês como é que eu agrupo. Eu vou dar muito group by, mas vou dar uns group by elegantes pra caramba. Não é que nem esse group by ridículo, vai ser uns group by muito louco. Então, vai ser uma coisa assim. E isso daí me acrescenta o que na minha vida? Primeiro, que você vai aprender a usar banco de dados. Segundo, o banco de dados que você for usar vai estar tranquilo. E segundo, que mostra para você o dia a dia do bioinformático. Por isso que ele é poderoso, tá? Não é só porque ele usa programas, mas assim, ele trabalha com as informações assim. O que são bancos de dados? Eu vou dar uma aula sobre os bancos de dados prontos, mas assim, o bioinformático ele cria bancos de dados o dia inteiro, né? Ele cria uns bancos de dados muito loucos para interpretar os seus fenômenos. Era mais ou menos isso para a aula de hoje. Na aula que vem, nós vamos aprender sobre via bioquímica e bancos de dados de via bioquímica e como agrupar esses dados por via bioquímica também, beleza? Então, eu vou dar uma parada na gravação aqui, né? Parar a gravação.